A graça e a paz do Senhor Jesus. Já faz 2 semanas que tem a confirmação do que deveria ser pregado hoje. E domingo passado começaram as músicas e eu tive a impressão, será que eu estou no domingo errado? Será que não é hoje que eu tenho que pregar? Aí teve a ministração da Bia, depois veio a palavra, não, tá tudo certo. Aí hoje novamente, não, estou no lugar certo, estou no dia certo. Deus faz tudo certinho, Deus faz tudo perfeito. E é Ele, é por Ele, é tudo para Ele. Nós cantamos aqui, Teu é o reino e a glória para sempre, Teu é o domínio. Nós cantamos, é aqui que eu me sinto muito bem. Você tem isso como verdade na sua vida? É aqui que eu me sinto muito bem? Eu não estou falando só do lugar, não. Estou falando da presença. Quando você está na presença, você pode dizer isso. É aqui que eu me sinto muito bem. E se você não se sente muito bem na presença de Deus, precisa se converter, porque vai fazer o que no céu? É na presença dele que a gente tem que se sentir muito bem. Quem não se sente bem na presença de Deus é porque ou está em pecado, ou porque ainda não crê, ainda não conhece, ainda não se rendeu. Nós falamos também que Ele tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar, levou a nossa cruz. Nós também falamos que não há amor maior. Eu parei ali um momento e algumas frases eu ia anotando porque eram coisas que Deus já tinha tratado nessa ministração. E eu queria reforçar que o nosso coração queima por aquele dia. E que digno é o Cordeiro que venceu a morte. E essas coisas estão dentro dessa mensagem de hoje. Que todos nós possamos estar atentos mais uma vez. Que todas as vezes que a palavra de Deus for pregada, de forma que seja o Evangelho, como foi falado no domingo passado e alguns anteriores, nós pregamos o Evangelho, né? O único Evangelho, o verdadeiro, porque existem falsos evangelhos por aí sendo pregados. E quando acontece de alguém aqui fugir um pouquinho, sempre tem um irmão que fala, volta aqui, o pastor, os presbíteros, outro, não, peraí, você pregou um negócio ali que precisa consertar. Nós vivemos numa comunidade assim, e já faz muito tempo que é assim, para a glória de Deus. Eu vou citar alguns textos antes de ir para o texto principal, para nós meditarmos no fato de que Jesus chama pecadores ao arrependimento. E isso é uma grande verdade. E isso precisa da nossa atenção aqui e aqui. Jesus chama pecadores ao arrependimento o tempo todo. Lá em João 6,37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso revela o infinito amor de Deus por nós. Deus quis demonstrar o seu amor por nós, e foi assim. Não tem forma melhor de Deus demonstrar o amor dele amassando o seu próprio filho. Agradou ao Pai moer o seu filho. Era para moer a mim, era para moer você. Ele foi moído por nós. E eu quero falar desses versículos antes de ir para o texto principal, porque eles reforçam muito, para que nós possamos compreender. E eu pedi tanto a Deus, Deus, deixa eu passar para a igreja do jeitinho que você falou comigo, porque eu achei tão lindo o que Deus falou comigo nessa palavra. Nós vamos falar sobre a crucificação, nós vamos falar sobre o momento em que Jesus sofreu, nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria muito que vocês entendessem aquilo que Deus tratou no meu coração, ou até mais profundamente do que eu, e depois compartilhem comigo. Lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 20, diz assim, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Já estava definido antes da criação do mundo. Jesus se entregou por nós antes da criação do mundo. E eu estou só reforçando, isso já foi falado algumas vezes, mas nós precisamos ser lembrados muitas vezes da palavra de Deus, porque sem profecia o povo perece. Então o que nós fazemos aqui é reforçar a palavra de Deus, porque ela está aqui já há muito tempo, e nós pregamos a mesma palavra, a mesma Bíblia, é a mesma mensagem, amém? Então cada um que vem pregar aqui é para reforçar aquilo que Deus já tem falado conosco, e nós precisamos, né? Sempre nós lembramos que Deus é pedagógico, Ele vai repetindo, a gente precisa de repetição, a gente precisa ouvir de novo e de novo e de novo. Então, antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já estava derramado por nós, já estava no plano de Deus. E em Apocalipse, quando estão falando lá das pessoas que adorarão a besta e tudo mais, no final do versículo diz assim: os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, no tempo de Deus, lá na eternidade, já tinha acontecido. No nosso tempo não. No nosso tempo faz aproximadamente 2000 anos que aconteceu. Mas em Deus, no tempo de Deus, já estava lá. Jesus já tinha entregado a vida dele, já tinha derramado o seu sangue, já tinha cumprido, já estava consumado. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, e venceu para todo sempre. Ele é eterno. Então tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz tem efeito eterno. Jesus, sendo eterno, morreu por nós, e esse morrer por nós tem efeito eterno. Ele ressuscitou, e esse ressuscitar tem efeito eterno. Ele nos salvou, e essa salvação que chega até nós tem efeito eterno. Por isso que Jesus diz, Ele nos dá vida eterna. Vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 2:23 diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado à presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram e pregaram na cruz. Mas tinha a presciência de Deus. Deus já sabia, Jesus já sabia, Jesus estava preparado. Nada pega Deus de surpresa. Não, isso não pegou Deus de surpresa. Jesus veio para cumprir isso, e Ele foi fiel o tempo todo. Quando Jesus serve a ceia, e eu já estou chegando lá no texto, Ele põe fim ao sacrifício de animais, porque Ele se torna o sacrifício. Quem é que estava condenado? O homem, a humanidade. Estavam sendo sacrificados animais, mas para apontar para o sacrifício que Ele faria, porque precisava de um homem pagar a dívida dos homens, mas não qualquer homem, um perfeito, um puro, sem pecado, santo, sem culpa nenhuma, sem mancha nenhuma, sem nada a ser dito contra Ele, nada a ser dito contra Ele com justiça, porque injustamente sim, Ele foi acusado de várias coisas. E Ele se apresenta como cordeiro. Agora vocês não vão mais sacrificar aqueles cordeirinhos lá, eu sou o cordeiro. Pode vir, pode me matar, eu vou derramar o meu sangue, pois Ele é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, e Ele se entrega por nós. E nós vamos lá para Lucas, agora podem abrir Lucas 23, nós vamos passear pelo capítulo. Alguns versículos nós não leremos, mas a maioria deles sim.
Nós vamos ler a primeira parte do 1 ao 11. Lucas 23, do 1 ao 11 primeiramente, depois leremos outros versículos. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: eu não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo e toda a Judéia e os ensinamentos, seus ensinamentos. Começou lá na Galiléia, chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou-se: Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos até ali eram inimigos. Naquele dia se tornaram amigos. Antes de acontecer essa prisão, lembram que Jesus foi lá para o Getsêmani, levou seus discípulos, e ele teve alguns momentos de oração. E no começo daquilo ali, ele pedia para os discípulos vigiarem junto com ele. Ele estava aflito. E ele orou, se eu não me engano, umas 3 vezes. Na terceira vez, ele não estava mais aflito, ele estava pronto. Ele estava preparado. E quando os soldados chegaram, ele: opa, estou aqui. A quem vocês estão procurando? Estou aqui. Jesus estava pronto. E todo aquele processo que ele foi passando, que ele foi sofrendo, ele estava firme. Jesus estava firme no propósito. E quando ele chega ali, diante dessas autoridades, ele está tudo bem com Jesus. Mas Pilatos não estava bem. Pilatos estava preocupado. Pilatos estava com medo do que estava acontecendo. Vocês estão acusando do que mesmo? Ah, é que ele está ensinando umas coisas aí, e ele diz que é o rei dos judeus e tal, e ele olha na lei. Eu não vejo motivo para condenar esse homem. Vocês estão acusando ele do que mesmo? E uma das acusações é: ele se diz rei dos judeus. Tá, eu sou. Estão me acusando de ser rei dos judeus? Sim, eu sou. E até em relação à lei judaica, se fosse seguir a genealogia, tudo certinho, José seria, depois seria Jesus, tá tudo certo. Sim. Quando perguntam para ele: você é o rei dos judeus? Você está dizendo. Ele afirma. Ele não deixa de dizer quem ele é. Ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele permanece dizendo: eu estou aqui para isso. Sim, eu sou. E as pessoas não entendiam. Porque não é para a mente humana entender mesmo. Já estava tudo definido desde antes da fundação do mundo. Jesus não se abala em nenhum momento. Quem estava vendo a situação ficava com pena, é claro. Outros festejavam, porque o ser humano é mau. O ser humano, sem Jesus, ele adora ver desgraça. Ele adora ver alguém apanhando. Vocês já viram pessoas fazendo festa quando um está bofeteando o outro? Já viram? O ser humano, sem Jesus, adora um barraco. Adora ver alguém xingando alguém. Na escola, então, chega lá nos anos finais, ensino médio, alguém começou a... opa, briga, não é? Então muitos estavam ali, ó, no oba-oba, vendo Jesus apanhar, vendo Jesus sendo jogado no chão. Nossa, mas ele não curou o cego, olha aí.
Ele não transformou água em vinho. E o que está acontecendo aí com ele? Bem feito. Está se dizendo que é Deus, está dizendo que é Deus, que para lá e para cá, dizendo que é maior do que isso e aquilo. E Jesus em nenhum momento ele se exaltou. Jesus só afirmava. Ele não mente. Você é filho de Deus? Sim. No versículo 5, eles insistiram, acusando de que ele estava subvertendo o povo, de que ele se declarava filho de Deus. E diante de tudo aquilo que estava acontecendo, podemos perceber que o mundo espiritual é mais decisivo do que esse mundo que nós podemos ver. Porque nada poderia acontecer ali que fizesse o plano de Deus mudar. Nada poderia acontecer que evitasse que Jesus fosse crucificado. Ele foi levado porque era o momento das trevas. Era aquele momento. Tudo já estava acontecendo. Versículo 12 até o 25. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Tampouco Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, o castigarei e depois o soltarei. Jesus continua sem culpa. Quem é que tem culpa? Eu e você. E tudo que acontece na Bíblia, tudo que está registrado tem um significado. Se nós, quando fôssemos pregar aqui, ficássemos explicando tudo, não dá tempo. Tudo tem significado, tudo tem um sentido. Cada palavra que é dita, cada objeto que aparece, tudo tem significado. E Jesus é condenado a ter a pior morte que existia na época, sem ter cometido um crime. Acusavam ele de blasfêmia por dizer a verdade. Ele se declara filho de Deus e é filho de Deus. Mas ninguém poderia se declarar assim. Ninguém. Eu não poderia chegar lá e dizer: ó, eu sou o filho de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus, adotados por causa de Cristo, mas no sentido de que Jesus diz o Filho de Deus, da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, ninguém pode dizer isso. Então eles olham para aquele homem simples, dizendo que é o Filho da Trindade, o Filho de Deus. Imagina, ainda mais eles sendo tão religiosos como eles eram. E como é que a mente humana conseguiria processar isso? Como é que eles poderiam entender que o Criador dos céus e a terra estava ali diante deles? Como um homem simples, que falava a língua do povo, que explicava por parábolas. Somente a fé genuína poderia compreender. Quem se aproximou de Jesus de verdade, conseguia entender que sim, é o Filho de Deus. Isso serve para nós também. Durante a nossa vida aqui na terra, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais dele ou não. Em alguns momentos da nossa vida, nós conseguimos ali, nossa, estou no primeiro amor. Em outros momentos, nem tanto. Em outros momentos, alguns já estão calejados e nem sequer oram mais, nem sequer pegam a Bíblia para ler. Às vezes pegam porque alguém fala, vai lá e pega a Bíblia, ou vai lá e ora. Alguém manda um pedido de oração no grupo de WhatsApp e faz aquela oração de 30 segundos. Quem andou com Jesus pôde ver, sim. E quem esteve ali perto de Jesus naqueles momentos em que ele estava sendo levado à morte, algumas pessoas se converteram, vendo tudo aquilo acontecer. Alguns que não andaram com Jesus, mas vendo tudo aquilo acontecer, as coisas que ele falava, e ele disse poucas coisas. Teve gente que se converteu com algumas frases que Jesus disse. A palavra saindo da boca do próprio Deus.
Encontrar homens e mulheres de fé é muito difícil. Mas que nós sejamos esses homens e mulheres de fé. Que nós sejamos. Que haja conversão aqui nessa noite, em todo momento que nós nos reunimos. Não só conversão daquele que ainda não conhece Jesus, mas aquele que foi se afastando. Que possa se converter novamente. Que possa crer novamente. Porque nós temos visto pessoas que estavam aqui no nosso meio e estão tão distantes. Não parecem ser as mesmas pessoas. E falam contra o Evangelho. Falam contra Jesus. Falam contra o povo de Deus. Às vezes eu acho que é um pedido de socorro até. Mas o que nós podemos fazer? Como nós podemos falar? É o joelho no chão e Deus dando estratégia. Naquilo que nós podemos fazer e que devemos fazer. Mas naquilo que não é para fazer, deixa com Deus. Deixa com Deus. Eu estava meditando um pouquinho antes de vir aqui. Todos os dias que nós vivemos são importantes, né? Mas tem alguns dias que ficam marcados na nossa mente. O dia que se batizou, o dia que casou. Alguns dias ficam ali. Agora, esse dia que Jesus morreu naquela cruz, nós estávamos lá? Mas parece que estávamos, né? Quando a gente lê isso, quando alguém conta pra gente, vem tão assim na nossa mente, como se nós estivéssemos lá. Aquele dia foi tão importante, que qualquer pessoa que tiver acesso ao conteúdo daquele dia, vai ser impactado de alguma forma. Quem é que foi impactado por esse dia? Quando alguém te contou o que aconteceu aquele dia, quem foi impactado por isso? Levanta a mão. Eu creio que a maioria aqui ou se converteu no dia que ouviu isso, ou o dia que ouviu isso começou a prestar mais atenção. Opa, é isso aí, ó. É isso que eu preciso para a minha vida. É isso que eu preciso buscar. É isso que eu preciso reconhecer. Sim, eu sou pecador. Foi por mim. Aquilo que Ele fez na cruz foi por mim. Foi o amor de Deus sendo manifestado. Foi Jesus sendo o escudo para que a ira de Deus não viesse sobre mim. E foi sobre Ele. No versículo 18. E eles gritaram em uma só voz: acaba com ele, solta Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente. No entanto, eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nenhuma condenação. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido deles. Soltou o homem que havia sido lançado na prisão, aquele a quem haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. E Barrabás é uma figura pública que aparece aí nesse texto. É um criminoso, participou de revolta, um ladrão, um assassino, um rebelde, e havia participado disso tudo aí. E ele era conhecido por esse momento, né? Isso aqui eu tô lendo aqui é uma pesquisa que eu fiz. Ele ficou conhecido por causa daquele momento, que ele apareceu ali do nada. Ele foi preso e ele apareceu ali. E Barrabás representa os pecadores. E quem são os pecadores? Naquele momento, na verdade, o Barrabás era eu. Era você. Ele merecia a condenação e não foi condenado. E quem é que foi condenado no lugar dele? Tudo tem significado. Nada do que tem aqui na palavra de Deus foi colocado de qualquer jeito, só para cumprir tabela. Tem significado. Ali Jesus estava mostrando para que ele veio. Ele salvou Barrabás daquela morte ali.
E sem abrir a boca, Jesus está dizendo: eu estou morrendo por todo aquele que crer em mim. A justiça do homem era para acontecer o quê? Jesus ser livre e Barrabás ser condenado. Eu fico imaginando o que o Barrabás pensou na hora, né? Ele estava sendo, já estava tudo certo. Estou condenado, vou morrer. E aí tem aquele homem lá, todo ensanguentado, quieto, sendo acusado, é inocente, mas nem se defende. E vão me soltar e vão prender ele. Agora nós vamos lá para o versículo 32 até o 47. Mais duas pessoas que aparecem aí e que são impactadas de alguma forma nesses momentos em que Jesus está sendo levado à morte. Aqueles outros dois homens que estavam crucificados também. Dois homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram suas roupas, tirando sortes. Todos estavam zombando de Jesus ali, ou quase todos. Inclusive aqueles outros dois que estavam sendo crucificados com ele. E isso que Jesus fala causa um impacto em um deles. Um deles estava mais sensível. Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E um deles se converte com aquelas palavras que Jesus acabou de dizer. Versículo 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido. Os soldados se aproximaram, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Acusação ali contra ele, que é verdade. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que somos dos nossos atos, o que merecemos. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus diz antes: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E a outra fala de Jesus, ele garante que aquele homem estará com ele no paraíso. Jesus diz uma frase e transforma aquele coração de pedra em coração de carne. E aquele homem se rende aos pés de Jesus e reconhece que é o Filho de Deus, porque é só uma pessoa que tem fé para pedir isso para ele. O outro não tinha fé. O outro continuou zombando. Aquele que se converteu parou um pouco: peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Não vou continuar zombando não. Ó Jesus, lembra de mim. Em outras palavras, eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Reconheço, lembra de mim. E Jesus, conhecendo a mente, o coração: sim, meu filho, te garanto, hoje você vai estar lá comigo. E houve salvação ali naquele lugar. E alguns que vivem no nosso meio, muitas vezes estão assim,
estão conosco, participando das coisas, mas não pararam para perceber ainda sobre quem nós estamos falando, com quem nós estamos conversando. É loucura, né? A gente do nada começa a falar umas coisas, quem olha de fora, o que é? Tá com um fone de ouvido, falando no celular? Não, eu estou conversando com Deus. Isso é louco, né? Quem olha de fora, né? Parece que está falando no celular, né? Mas não, eu estou conversando mesmo. E só quem conversa mesmo sabe o que é isso. Só quem bate um papo mesmo com ele sabe o que é. O que muda aqui dentro. E nós precisamos também observar o que aconteceu ali, que muitas pessoas encontram Jesus nos seus últimos momentos de vida. E foi isso que aconteceu com esse homem. Talvez você esteja a vida toda aí orando por alguém e essa pessoa não se converte. E você ora e essa pessoa não se converte. E você pede para Deus e essa pessoa não se converte. E você fala, eu vou desistir, mas Deus fala, continua. E pelas suas forças você já teria desistido, porque você não vê a pessoa mudando. Aí essa pessoa cai numa cama, está fragilizada, e você tem que ter coragem de ir lá de novo e falar de novo. Porque pode ser, não é uma regra, mas pode ser que ali esteja o condenado da cruz do lado direito, que ali naquele momento ele vai parar para ver a vida toda dele, o que eu fiz da minha vida, e você vai falar de novo. Você não vai estar querendo falar porque você já falou 500 mil vezes e ele não ouviu, e ela não ouviu. E é hora de você estar ali visitando, e você tem que, vou falar, tá, meu Deus, eu vou falar. E é no último momento que essa pessoa vai reconhecer Jesus e está salva. Aquele homem estava cometendo vários crimes, os dois. Quem teve chance? Só um? Ou os dois tiveram chance? Os dois ouviram Jesus falar a mesma frase, mas só um deles parou para observar. Só um deles parou, talvez, não está escrito, né? Mas talvez um deles já tenha ouvido alguma coisa quando era criança, já tenha visto alguma coisa. E parafraseando para nós, né? Uma criança que você levou uma vez na escola dominical. Quando eu era criança, eu vim uma vez na escola bíblica dominical. Era a professora Silvana que estava lá. E quando eu era adolescente, ela me via na rua, oi Ronaldo, como é que ela lembra de mim? E depois eu voltei na adolescência. Encontrei alguém na escola que era daqui e me trouxe aqui para visitar. Aí eu fiquei 1 ano sem vir aqui de novo. E aí estava um domingo lá em casa, eu acho que eu vou lá. Aí estou aqui até hoje. Deus é poderoso. No versículo 44, já era quase meio-dia, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. Mais uma frase que Jesus diz, e mais alguém que se converte. Naquele momento que o véu se rasgou, Jesus está cumprindo a lei por nós. E não precisamos que alguém seja um sacerdote para nós irmos diante do Pai. Agora eu posso ir, você pode ir, você tem acesso ao lugar santíssimo a hora que você quiser, quando você quiser. Você pode chegar lá diante do Pai em nome de Jesus, que morreu por mim e morreu por você. Quando Jesus nasceu, teve luz de noite, não foi? Quando Jesus morreu,
as trevas vieram ao meio-dia. Era o momento das trevas. Jesus estava padecendo por nós. Jesus estava sendo castigado, e Ele não estava sofrendo só pelos golpes que Ele estava recebendo na sua carne. Ele estava sofrendo porque todo o pecado meu, seu, de toda a humanidade, de todo o tempo, estava sobre Ele. E Ele chorou lá no Getsêmani, porque Ele já sabia que no momento da cruz, o Pai já não estaria mais olhando para Ele, o Pai viraria as costas para Ele. Porque a ira de Deus, que era para vir sobre mim e sobre você, estava indo sobre Ele. E a gente não tem noção do tamanho da dor que Jesus estava sentindo. Nós nunca vamos ter essa noção, porque Deus não quer que nós tenhamos essa noção. Deus é tão bom que Ele não quer que a gente passe por isso. E antes da fundação do mundo, Ele já tinha definido: ó, eu vou criar o homem, e eu sei o que vai acontecer, e você vai resolver no lugar deles. Porque eu não quero que eles sintam o peso da minha mão sobre eles. Sim, eu sou o justo, mas o meu amor vai junto. Tá bom, Pai, eu aceito ser castigado, eu aceito levar uma surra no lugar deles. E é isso que Jesus faz. E lembrando lá do versículo de João 37:40, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Se o Pai deu você ao Filho, você sabe disso. Mesmo que você já esteja esfriando, se afastando, acorda e volta. Às vezes é um detalhezinho que está acontecendo na sua vida. Não deixa continuar não. Porque amanhã vai ser outra coisa, depois vai ser outra coisa, e depois vai ser outra coisa, e daqui a pouco isso aqui é normal, e daqui a pouco aquilo ali não tem nada a ver, e daqui a pouco, não tem problema nenhum. É só uma vez, é só um. É só um cigarrinho, é só uma cervejinha, é só aquilo, só que daqui a pouco você está afundado. E o que Jesus tem para nós é infinitamente melhor, é infinitamente mais prazeroso. Porque o que o pecador quer? Se satisfazer no pecado. Mas quem nasceu de novo pode se embriagar do Espírito Santo. Pode se embebedar do Espírito Santo, da presença de Deus. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil conseguir essas coisas, mas nós precisamos nos voltar mais para isso. Nós precisamos estar mais voltados para isso. Deus é tão bom que Ele dá detalhes. Ele sabe as dificuldades que eu tenho. E pensando nessa palavra, Deus, mas eu vou pregar isso, mas olha como é que está aqui. Deus me fez olhar para um cantinho lá onde eu moro. Todo dia que você chegar do serviço, você vai naquele cantinho ali, que é lá do lado de fora. Você vai se ajoelhar ali no puff que as crianças guardam os brinquedos, e você vai passar um tempo lá. Deus é tão bom que Ele faz até isso por nós. É que eu não tem tempo sim, na hora que você chega, você vai fazer isso. Você vai se ajoelhar ali, e normalmente quando eu chego eu estou sozinho. Olha que Deus maravilhoso. Ele jamais nos rejeitará, porque o Pai nos deu para Ele, para Jesus. O preço que Ele pagou por nós foi um preço muito caro. Jamais alguém poderia pagar. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Ele pagou a minha dívida. Imagina que você tem uma dívida de 500 bilhões de reais. Tô chutando, eu acho que ninguém tem uma dívida dessa, né? Tô chutando lá em cima, 500 bilhões de reais. Você tem essa dívida. Jesus, pela graça, paga exatamente 500 bilhões. Mas, para te salvar, Ele além de pagar exatamente esse valor,
Ele te dá um crédito para você viver bem. E vocês sabem que eu não estou falando de dinheiro, né? O autista aqui sou eu. A graça nos alcança sim. Aquilo que eu devo, Ele pagou. E a salvação é que você não vai dever mais. Estou te dando um crédito para você viver muito bem. Isso significa, eu te dou vida e vida em abundância. Eu te dou uma vida, mas é uma vida eterna. Não é do jeito que te prometem e que te falam que vão fazer por você. O que Ele faz é tremendo, é maravilhoso. Lá, quem puder abrir lá em João 6, do 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Ele jamais nos rejeitará. Versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai desejou nos perdoar. O Pai desejou que estivéssemos com Ele. Jesus decidiu o mesmo. E decidiu se doar. Na pior morte que existia na época. E como nós já falamos, Ele não experimentou só a morte física. Ele experimentou a morte que era para nós. Que graças a Deus eu não vou saber o que é, e você também que crê não vai saber o que é. É só crer que Ele pagou o preço por você. A vontade do Pai não era nos condenar. Não é nos condenar. Deus não tem prazer em nos condenar. Quem é condenado é quem vai para o caminho da condenação. Jesus é o caminho, então é nessa direção. E quem não vai nessa direção, a morte está lá, a vida está ali. Para que lado que você vai? Quem ama Jesus, quem olha para Ele e ama Jesus, recebe o maior dom que Deus poderia dar, que é a vida eterna. Parece que é uma mensagem de um culto evangelístico, mas eu tenho certeza que alguma coisa pode ter sido resgatada aí no seu coração. Quem está aqui e ainda não se entregou para Jesus, sim, é uma mensagem para que você se renda aos pés de Jesus, se converta dos seus maus caminhos e se entregue para Ele e receba a salvação que só vem dEle. E você que já é salvo, essa palavra vem para te fortalecer, para você lembrar de onde que você veio, do momento que você creu nessa mensagem para cá, como é que você tem andado? Quem conhece Billy Graham? Quem já ouviu alguma mensagem do Billy Graham? Mensagem mais simples que eu já ouvi. Simples. Palavras que Jesus disse do jeitinho que Jesus falou. Versículos que estão na Bíblia que são simples de entender do jeitinho que estão lá. E ele ficava horas falando aquelas coisas simples e uma multidão dava glória a Deus. É a palavra do jeito que ela é, como nós somos ministrados na semana passada. Quer falar de Jesus? Fala simples do jeitinho que está aqui. Quer ser edificado? É a Bíblia do jeitinho que ela é, do jeitinho que está escrito. Vai pesquisar sim para entender algumas coisas que traduziu ali, você não está... Tudo bem, mas não foge disso não. É simples.
Deus nos criou, nós pecamos. Jesus veio para morrer no nosso lugar, nós cremos nele e estamos salvos. É isso. É isso. Quem crer nisso tem vida eterna. Quem não crer nisso já está condenado, como a própria palavra diz. E eu quero convidar vocês a nós cantarmos, pedir para o pessoal chegar aqui. Maravilhosa graça. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos salvou. Ele nos libertou. Ele pagou a nossa dívida. O Cordeiro que venceu a morte antes da fundação do mundo, o nosso Jesus.